Enquanto Lutero abria a Bíblia, que até então tinha estado fechada ao povo da Alemanha, Tyndale era impedido pelo Espírito de Deus a fazer o mesmo pela Inglaterra. A Bíblia traduzida por Wycliffe, a partir do texto latino, continha muitos erros. Nunca tinha sido impressa e o preço dos exemplares manuscritos era tão elevado que só os ricos ou os nobres poderiam adquirir. Além disso, sendo estritamente proscrita pela Igreja, tinha tido uma divulgação relativamente reduzida. Em 1516, um ano antes do aparecimento das teses de Lutero, Erasmo tinha publicado a sua versão grega e latina do Novo Testamento. Pela primeira vez, a palavra de Deus era impressa na língua original. Nesta obra foram corrigidos muitos erros das versões anteriores, dando-se mais clareza ao sentido. Levou muitos de entre as classes cultas a um melhor conhecimento da verdade e deu um novo impulso à obra da Reforma. Mas o povo comum ainda estava, em grande parte, privado da palavra de Deus. Tyndale deveria completar a obra de Wycliffe, dando a Bíblia aos seus compatriotas. Como estudante diligente e cuidadoso investigador da verdade, recebeu o Evangelho do texto grego de Erasmo. Destemidamente pregou as suas convicções, insistindo que toda a doutrina fosse provada pelas Escrituras. A pretensão católica de que a Igreja dera a Bíblia e de que apenas ela a poderia explicar, respondeu Tyndale: sabem quem ensinou as águias a encontrar a presa? Pois bem, esse mesmo Deus ensina aos seus filhos famintos a encontrar o Pai na sua palavra. Longe de nos terem dado as Escrituras, vocês têm-na escondido de nós. Vocês queimam os que as ensinam, e se pudessem, queimariam as próprias Escrituras. A pregação de Tyndale despertou um grande interesse e muitos aceitaram a verdade. Mas os sacerdotes estavam alerta e, mal ele tinha deixado o campo, esforçaram-se por destruir a sua obra através de ameaças e difamações. Muitas vezes eram bem-sucedidos nisso. O que se deve fazer? Exclamava ele. Enquanto semeio num lugar, o inimigo devasta o campo que acabo de deixar. Não posso estar em toda a parte. Oh, se os cristãos possuíssem as Escrituras Sagradas na sua própria língua, poderiam por si mesmos resistir a esses sofismas. Sem a Bíblia é impossível firmar o leigo na verdade. Um novo propósito toma então posse do seu espírito. Era na língua de Israel, disse ele, que se cantavam os salmos no templo de Jeová. E o Evangelho não falará entre nós a língua da Inglaterra? Deve a Igreja ter menos luz ao meio-dia do que na aurora? Os cristãos devem ler o Novo Testamento na sua língua materna. Os doutores e mestres da Igreja discordavam entre si. Apenas pela Bíblia é que os homens poderiam chegar à verdade. Um adota este doutor, outro aquele. Ora, cada um destes doutores contradiz o outro. Como, pois, podemos nós distinguir quem fala certo e quem fala errado? Como? Na verdade, pela palavra de Deus. Pouco tempo depois, um sábio doutor católico empenhado em controvérsia com ele exclamou: seríamos melhores estando sem as leis de Deus do que sem as do Papa. Tyndale replicou: desafio o Papa e todas as suas leis, e se Deus poupar a minha vida, dentro em pouco farei com que um rapaz que conduz o arado saiba mais das Escrituras do que vós. O propósito que começara a alimentar de dar ao povo as Escrituras do Novo Testamento na sua própria língua confirmava-se agora e lançou-se imediatamente ao trabalho. Expulso da sua casa pela perseguição, foi para Londres e ali prosseguiu durante algum tempo o seu trabalho sem ser incomodado. Mas de novo a violência dos adeptos do Papa o obrigou a fugir. Toda a Inglaterra parecia fechar-se para ele e por isso resolveu procurar abrigo na Alemanha. Ali começou a imprimir o Novo Testamento em inglês. O trabalho foi interrompido por 2 vezes, mas quando lhe proibiam imprimir numa cidade, ia para outra. Finalmente dirigiu-se para Worms, onde poucos anos antes Lutero tinha defendido o Evangelho perante a Dieta. Naquela antiga cidade havia muitos amigos da Reforma e ali Tyndale prosseguiu o seu trabalho sem mais obstáculos. 3.000 exemplares do Novo Testamento foram logo concluídos e seguiu-se outra edição no mesmo ano. Com grande entusiasmo e perseverança, continuou o seu trabalho, apesar das autoridades inglesas terem guardado os seus portos com a mais estrita vigilância. A palavra de Deus foi de várias maneiras levada secretamente para Londres e ali circulou por todo o país. Os adeptos do Papa tentaram suprimir a verdade, mas em vão. Só de uma vez o bispo de Durham comprou a um vendedor de livros amigo de Tyndale todas as Bíblias com o intuito de as destruir, supondo assim criar grandes embaraços à obra.
Mas pelo contrário, com o dinheiro assim conseguido, foi comprado o material para uma nova e melhor edição que, a não ser desta maneira, não poderia ter sido publicada. Quando, mais tarde, Tyndale foi preso, foi-lhe oferecida a liberdade sob condição de revelar os nomes dos que o tinham auxiliado nas despesas para imprimir as suas Bíblias. Respondeu que o bispo de Durham fizera mais do que qualquer outra pessoa, pois, pagando um elevado preço pelos livros deixados em seu poder, dera-lhe a possibilidade de prosseguir com bom ânimo. Tyndale foi traído e entregue aos inimigos, permanecendo na prisão durante muitos meses. Finalmente deu testemunho da fé, morrendo como mártir, mas as armas que tinha prepararam outros soldados para lutar por todos os séculos até aos nossos dias. Latimer sustentava do púlpito que a Bíblia deveria ser lida na língua do povo. O autor da Escritura Sagrada, disse ele, é o próprio Deus, e esta Escritura participa do poder e da eternidade do seu autor. Não há lei, imperador, magistrado ou governador que não tenha o dever de obedecer à sua santa palavra. Não tomemos quaisquer atalhos, mas que seja a palavra de Deus a dirigir-nos. Não andemos segundo os nossos antepassados, nem procuremos saber o que fizeram, mas sim o que deveriam ter feito. Burns, Freed, fiéis amigos de Tyndale, levantaram-se em defesa da verdade. Seguiram-se os Ridless e Carmer. Estes dirigentes da Reforma Inglesa eram homens cultos e quase todos tinham sido muito estimados pelo zelo e pela piedade na comunhão romana. A sua oposição ao papado resultou do seu conhecimento dos erros da Santa Sé. Familiarizados com os mistérios de Babilónia, imprimiram maior poder aos seus testemunhos contra ela. Farei agora uma estranha pergunta, disse Latimer. Quem é o mais inteligente bispo em toda a Inglaterra? Vejo-vos a ouvir à espera que eu nomeie. Eu vou dizer-vos, é o diabo. Ele nunca abandona a sua diocese. Procurem-no quando quiserem. Está sempre em casa. Está sempre junto ao seu arado. Nunca o encontrarão ocioso, garanto-vos. Onde reside o diabo, fora com os livros, e venham as velas, fora com as Bíblias, e venham os rosários, fora com a luz do Evangelho, e venha a luz das velas, sim, ao meio-dia, abaixo a cruz de Cristo, viva o purgatório limpa-bolsas, fora com o vestir os nus, os pobres e os inválidos, e viva o cobrir de imagens e festivos ornamentos, o pau e a pedra, venham as tradições dos homens e as suas leis, abaixo com as tradições de Deus e a sua santíssima palavra. Quem dera que os nossos bispos fossem tão inteligentes em semear a boa doutrina como Satanás o é em semear o joio. O grande princípio mantido por aqueles reformadores, princípio que tinha sido sustentado pelos valdenses, por Wycliffe, John Hus, Lutero, Zwinglio e pelos que se lhes uniram, foi a autoridade infalível das Escrituras Sagradas como regra de fé e prática. Negavam o direito dos papas, concílios, pais da Igreja e reis de dirigirem a consciência em matéria de religião. A Bíblia era a sua autoridade e, através dos seus ensinos, provavam todas as doutrinas e reivindicações. Aqueles homens santos, ao darem a vida no instrumento de tortura, sustentavam a fé em Deus e na sua palavra. Consola-te, exclamou Latimer ao seu companheiro de martírio, quando as chamas estavam quase a silenciar as suas vozes. Acenderemos neste dia na Inglaterra uma luz que, pela graça de Deus, espero jamais se apagará. Na Escócia, a semente da verdade espalhada por Columba e pelos seus cooperadores nunca foi totalmente destruída. Durante séculos depois de as igrejas da Inglaterra se submeterem a Roma, as da Escócia mantiveram a sua liberdade. No século XII, entretanto, o papado estabeleceu-se ali e em nenhum país exerceu mais absoluto domínio. Em parte alguma as trevas foram mais profundas. Todavia, ali chegaram raios de luz a penetrar as trevas, apresentando a promessa do dia vindouro. Os lubardos vindos da Inglaterra, com a Bíblia e os ensinos de Wycliffe, fizeram muito para preservar o conhecimento do Evangelho e cada século teve as suas testemunhas e os seus mártires. Com o início da Grande Reforma, vieram os escritos de Lutero e pouco depois o Novo Testamento inglês de Tyndale. Sem serem notados pela hierarquia, estes mensageiros atravessaram silenciosamente as montanhas e os vales, reacendendo na Escócia o facho da verdade que estava quase a extinguir-se, desfazendo aquilo que Roma tinha feito durante 4 séculos de opressão. O sangue dos mártires deu então um novo ímpeto ao movimento. Os chefes papais, apercebendo subitamente do perigo que ameaçava a sua causa, levaram à fogueira alguns dos mais nobres e honrados filhos da Escócia.
mas com isso não fizeram senão erigir um púlpito, do qual as palavras daquelas testemunhas moribundas foram ouvidas por todo o país, fazendo a alma do povo vibrar no propósito firme de se libertar das algemas de Roma. Hamilton e Wishart, príncipes no caráter bem como no nascimento, com um grande número de discípulos mais humildes, deram a vida na fogueira. Mas junto da pia ardente de Wishart veio alguém a quem as chamas não reduziriam ao silêncio, alguém que, abaixo de Deus, vibraria o golpe de morte ao domínio papal na Escócia. John Knox desviara-se das tradições e dos misticismos da Igreja para se alimentar das verdades da Palavra de Deus, e os ensinos de Wishart confirmado a sua resolução de abandonar a comunhão de Roma e ligar-se aos reformadores perseguidos. Tendo os seus companheiros insistido com ele para assumir o cargo de pregador trêmulo, recuou perante essa responsabilidade e só depois de dias de reclusão e doloroso conflito consigo mesmo é que consentiu. Mas uma vez tendo aceitado a responsabilidade, foi em frente com inflexível decisão e coragem, enquanto durou a sua vida. Este fiel e verdadeiro reformador não temia a face do homem. Os fogos do martírio, brilhando à sua volta, apenas serviam para despertar o seu zelo com maior intensidade. Com o machado do carrasco pendendo ameaçadoramente sobre a cabeça, manteve-se no seu terreno, desferindo vigorosos golpes à direita e à esquerda para demolir a idolatria. Quando ficou face a face com a rainha da Escócia, em cuja presença o zelo de muitos dirigentes do protestantismo se tinha abatido, John Knox deu um testemunho inquebrantável da verdade. Não seria ganho por meio de carinhos, não se subjugaria diante das ameaças. A rainha acusou-o de heresia. Ele tinha ensinado o povo a receber uma religião proibida pelo Estado, declarou ela, e transgredir assim o mandamento de Deus, que ordena os súbditos que obedeçam aos seus príncipes. Knox respondeu firmemente. Como a religião verdadeira não deriva nem da força nem da autoridade dos príncipes mundanos, mas unicamente do Deus eterno, os súbditos não são obrigados a moldar a sua religião segundo o sabor dos príncipes. Pois muitas vezes acontece que os príncipes são os mais ignorantes de todos no tocante à verdadeira religião de Deus. Se toda a semente de Abraão tivesse sido da religião de Faraó, de quem foram súbditos durante muito tempo? Pergunto-vos, Senhora, que religião teria havido no mundo? Ou se todos os homens no tempo dos apóstolos tivessem sido da religião dos imperadores romanos, que religião teria havido sobre a face da terra? E assim, Senhora, pode compreender que os súbditos não são obrigados a ter a religião dos seus príncipes, embora se lhes recomende prestar-lhes obediência. Disse Maria: interpretas as Escrituras de uma maneira e eles, os mestres católicos romanos, interpretam-nas de outra. Em quem deverei crer e quem será juiz? Crerá em Deus, que claramente fala na sua palavra, respondeu o reformador. E além do que a palavra vos ensina, não crerá nem num nem noutro. A palavra de Deus é clara por si mesma. E se aparecer qualquer sombra num lugar, o Espírito Santo, que nunca é contrário a si mesmo, noutros lugares explicá-la-á de maneira mais clara, de modo que não poderá ficar dúvida, a não ser para os que obstinadamente se conservem na ignorância. Estas foram as verdades que o destemido reformador, com perigo de vida, disse aos ouvidos da realeza. Com a mesma coragem inflexível manteve o seu propósito, orando e combatendo as batalhas do Senhor até que a Escócia ficou livre do papado. Na Inglaterra, o estabelecimento do protestantismo como religião nacional diminuiu a perseguição, mas não a deteve completamente. Enquanto muitas das doutrinas de Roma foram abandonadas, conservaram-se muitas das suas formas. Foi rejeitada a supremacia do Papa, mas em seu lugar o monarca foi entronizado como cabeça da Igreja. No culto da Igreja havia ainda um largo desvio da pureza e simplicidade do Evangelho. O grande princípio da liberdade religiosa ainda não tinha sido compreendido. Ainda que só raramente os governadores protestantes recorressem às horríveis crueldades que Roma empregava contra a heresia, o direito de cada homem a adorar Deus segundo os ditames da sua própria consciência não era ainda reconhecido. Exigia-se de todos que aceitassem as doutrinas e observassem as formas de culto prescritas pela Igreja estabelecida. Os dissidentes foram perseguidos, em maior ou menor grau, durante centenas de anos. No século XVII, milhares de pastores foram destituídos dos seus cargos. O povo foi proibido, sob pena de pesadas multas, prisão e expulsão, de assistir a qualquer reunião religiosa, excepto às que eram sancionadas pela Igreja.
Os fiéis que não podiam abster-se de se reunir para adorar Deus eram obrigados a reunir-se nas ruas escuras, em sombrias águas furtadas e em certas épocas nos bosques à meia-noite. A profundidade agasalhadora da floresta, templo construído pelo próprio Deus, aqueles dispersos e perseguidos filhos do Senhor reuniam-se para derramar a alma em oração e louvor. Mas apesar de todas as precauções, muitos sofreram pela fé. As cadeias estavam repletas, as famílias eram divididas, muitos eram expulsos para países estrangeiros. Contudo, Deus estava com o seu povo e a perseguição não conseguia fazer silenciar o seu testemunho. Muitos foram impelidos a ir para a América do Norte através do oceano e ali lançaram os fundamentos da liberdade civil e religiosa, que tem sido o baluarte e a glória desse país. Novamente, como nos dias apostólicos, a perseguição redundou em favor do Evangelho. Num fétido calabouço repleto de devassos e traidores, John Bunyan respirava a própria atmosfera do céu e ali escreveu a maravilhosa alegoria da viagem do peregrino da terra da destruição para a cidade celestial. Durante mais de 2 séculos, aquela voz da cadeia de Bedford tem falado com poder penetrante ao coração dos homens. O Peregrino e a Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, escritos por Bunyan, têm guiado muitos até ao caminho da vida. Baxter, Fowler, Allen e outros homens de talento, cultura e profunda experiência cristã ergueram-se em corajosa defesa da fé, confiada aos crentes de uma vez para sempre. A obra realizada por esses homens, proscritos e renegados pelos governadores deste mundo, nunca poderá perecer. A fonte da vida e o método da graça de Flavel têm ensinado milhares a confiar a Cristo a guarda da sua alma. O pastor reformado de Baxter demonstrou ser uma bênção para muitos que desejam uma renovação da obra de Deus, e o eterno repouso dos santos efetuou o seu trabalho, levando almas ao repouso que resta ainda para o povo de Deus. Um século mais tarde, em tempo de grandes trevas espirituais, Whitefield e os Wesley apareceram como portadores da luz de Deus. Sob o domínio da Igreja estabelecida, o povo da Inglaterra tinha caído em tal declínio religioso que dificilmente se poderia diferenciar do paganismo. A religião natural era o estudo favorito do clero e incluía a maior parte da sua teologia. As classes mais elevadas riam-se da piedade e orgulhavam-se de estar acima daquilo a que chamavam fanatismo. As classes inferiores eram grosseiramente ignorantes e entregues ao vício, enquanto a Igreja já não tinha coragem nem fé para apoiar a causa enfraquecida da verdade. A grande doutrina da justificação pela fé, tão claramente ensinada por Lutero, tinha sido quase completamente perdida de vista, e o princípio romano de confiar nas boas obras para a salvação tomara o seu lugar. Whitefield e os Wesley, que eram membros da Igreja estabelecida, procuraram sinceramente o favor de Deus. Tinham sido ensinados que este deveria ser conseguido através de uma vida virtuosa e da observância das ordenâncias da religião. Quando Carlos Wesley adoeceu e previu a aproximação da morte, foi enterrado sobre aquilo em que depositava a esperança da vida eterna. A sua resposta foi: tenho emprego os meus melhores esforços para servir a Deus. Como o amigo que tinha feito a pergunta parecesse não ficar completamente satisfeito com a resposta, pensou Wesley, então não são os meus esforços razão suficiente para a esperança? Despojar-me-ia ele dos meus esforços? Não tenho mais nada em que confiar. Tais eram as densas trevas que tinham baixado sobre a Igreja, ocultando a obra de expiação, despojando Cristo da sua glória e desviando a mente dos homens da sua única esperança de salvação, o sangue do Redentor crucificado. Wesley e os seus companheiros chegaram a ver que a verdadeira religião se localiza no coração e que a lei de Deus se estende tanto aos pensamentos como às palavras e ações. Convictos da necessidade de pureza de coração, bem como da correção da conduta exterior, procuraram com zelo levar uma nova vida. Com oração e esforços diligentes, concentravam-se a subjugar os males do coração natural. Viviam uma vida de renúncia, caridade e humilhação, observando com grande rigor e exatidão todas as medidas que julgavam que os podiam auxiliar para obter o que mais desejavam, a santidade que conseguia o favor de Deus. Mas não alcançaram o objetivo que procuravam. Os seus esforços para se libertarem da condenação do pecado ou para quebrar o seu poder foram nulos. Esta era a mesma luta que Lutero tinha travado na sua cela em Hereford. A mesma questão torturara a sua alma. Como se justificaria o homem para com Deus?
Os fogos da verdade divina, quase extintos sobre os altares do protestantismo, deveriam reacender-se a partir do antigo facho legado através dos séculos pelos cristãos da Boêmia. Depois da Reforma, o protestantismo na Boêmia tinha sido pisado pelas hordas de Roma. Todos os que se recusavam a renunciar à verdade foram obrigados a fugir. Alguns encontraram refúgio na Saxónia e ali mantiveram a sua antiga fé. Foi a partir dos descendentes desses cristãos que a luz chegou a Wesley e aos seus companheiros. João e Carlos Wesley, depois de serem ordenados para o ministério, foram enviados em missão à América do Norte. A bordo do navio havia um grupo de morávios. Durante a travessia foram afligidos por violentas tempestades e João Wesley, posto face a face com a morte, sentiu que não tinha a certeza da paz com Deus. Os alemães, pelo contrário, manifestaram uma calma e confiança que ele não conhecia. Muito tempo antes, disse ele, já tinha observado a grande rigidez da sua conduta. Tinham dado continuamente provas da sua humildade, efetuando para os outros passageiros as ocupações servis que nenhum dos ingleses desempenharia. Isto sem desejarem receber pagamento, dizendo que era bom para o seu coração orgulhoso e que o seu amante Salvador tinha feito muito mais por eles. E dia a dia manifestavam uma mansidão que nenhuma ofensa poderia abalar. Se eram empurrados, agredidos ou derrubados, erguiam-se de novo e afastavam-se, mas nenhuma queixa escapava dos seus lábios. Houve então uma oportunidade para provar se eram movidos pelo espírito de temor ou de orgulho, de ira e de vingança. A meio da leitura do salmo com que iniciaram o seu culto, o mar enfureceu-se, reduzindo a pedaços a vela principal, cobrindo o navio e invadindo os conveses como se o grande abismo já nos tivesse tragado. Entre os ingleses surgiu um terrível alarido. Os alemães continuaram a cantar calmamente. Perguntei a um deles depois: "Não ficaste com medo?" Ele respondeu: "Graças a Deus, não." Perguntei: "Mas as vossas mulheres e crianças não ficaram com medo?" Respondeu brandamente: "Não, as nossas mulheres e crianças não têm medo de morrer." Ao chegar a Savannah, Wesley demorou-se durante um pouco de tempo com os morávios, ficando profundamente impressionado com a sua conduta cristã. Descrevendo um dos seus cultos religiosos que oferecia grande contraste com o culto formalista da Igreja da Inglaterra, ele disse: "A grande simplicidade, assim como a solenidade que em tudo se notava, quase me fizeram esquecer os 17 séculos decorridos e imaginar-me eu numa daquelas assembleias onde não havia formas nem pompas, a que Paulo, o fabricante de tendas, ou mesmo Pedro, o pescador, presidiam, e contudo havia demonstração do Espírito e poder." Ao voltar para a Inglaterra, Wesley, sob a instrução de um pregador morávio, chegou a uma compreensão mais clara da fé bíblica. Ficou convencido de que deveria renunciar a toda a confiança nas suas próprias obras para a salvação e que deveria confiar inteiramente no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Numa reunião da Sociedade Morávia de Londres, foi lida uma declaração de Lutero, descrevendo a mudança que o Espírito de Deus realiza no coração do crente. Ao ouvi-la, acendeu-se a fé na alma de Wesley. "Senti o coração aquecido de maneira estranha", disse ele. "Senti que confiava em Cristo apenas, para a salvação, e foi-me concedida a certeza de que Ele tinha tirado os meus pecados, sim, os meus, e me tinha salvo da lei, do pecado e da morte." Muitos longos e sombrios anos de esforços exaustivos, anos de rigorosa renúncia, acusações e humilhações, Wesley tinha-se conservado firme no seu único propósito de procurar Deus. Encontrou-o por fim e achou que a graça que lutara por alcançar, com orações e jejuns, obras de caridade e abnegação, era um dom sem dinheiro e sem preço. Uma vez estabelecido na fé cristã, ardia na sua alma o desejo de espalhar por toda a parte o conhecimento do glorioso Evangelho da livre graça de Deus. "Considero todo o mundo como a minha paróquia", disse ele. "Em qualquer parte em que me encontre, julgo próprio, justo e de meu dever indeclinável, declarar a todos os que desejam ouvir as alegres novas da salvação." Continuou na sua vida austera e abnegada, agora não como base, mas como resultado da fé. Não como raiz, mas como fruto da santidade. A graça de Deus em Cristo é o fundamento da esperança do cristão, e essa graça manifestar-se-á na obediência. A vida de Wesley foi dedicada à pregação das grandes verdades que tinha recebido.
justificação pela fé no sangue expiatório de Cristo e no poder renovador do Espírito Santo a agir no coração, produzindo frutos numa vida de conformidade com o exemplo de Cristo. Whitefield e os Wesley foram preparados para a sua obra mediante longas e decididas convicções pessoais quanto à sua própria condição perdida. E para que pudessem ficar aptos a suportar dificuldades, como bons soldados de Cristo, estiveram sujeitos às severas provas do escárnio, da troça e da perseguição, tanto na universidade como quando estavam a entrar para o ministério. A eles e a outros com que eles simpatizavam, os seus descrentes colegas de estudos chamavam, desdenhosamente, metodistas, nome atualmente considerado honroso por uma das maiores denominações da Inglaterra e da América do Norte. Como membros da Igreja Anglicana, agarravam-se fortemente às formas de culto da referida Igreja. O Senhor, porém, tinha-lhes apresentado na sua palavra uma norma mais elevada. O Espírito Santo constrangia-os a pregar Cristo e Ele crucificado. O poder do Altíssimo acompanhava os seus trabalhos. Milhares de pessoas eram convencidas e convertiam-se verdadeiramente. Era necessário que essas ovelhas fossem protegidas dos lobos devoradores. Wesley não tinha intenção de formar uma nova denominação, mas organizou os conversos naquilo a que se chamou a União Metodista. Foi misteriosa e penosa a oposição que esses pregadores encontraram por parte da Igreja estabelecida. Deus, contudo, na sua sabedoria, tinha preparado os acontecimentos de modo a fazer com que a reforma se iniciasse dentro da própria Igreja. Se ela tivesse vindo inteiramente de fora, não teria penetrado no lugar em que era tão necessária. Mas como os pregadores do reavivamento eram membros da Igreja e trabalhavam no seio da Igreja, sempre que encontravam a oportunidade, a verdade teve entrada onde as portas teriam, de outra maneira, permanecido fechadas. Alguns membros do clero despertaram da sua sonolência moral e tornaram-se zelosos pregadores nas suas próprias paróquias. Igrejas que se tinham petrificado pelo formalismo acordaram para a vida. No tempo de Wesley, como em todos os tempos da história da Igreja, homens com diferentes dons realizaram a obra que lhes estava designada. Não concordavam em todos os pontos de doutrina, mas todos eram movidos pelo Espírito de Deus e uniam-se no objetivo que os absorvia, de conquistar almas para Cristo. As divergências entre Whitefield e os Wesley ameaçaram certa vez levar a uma separação. Mas como tinham aprendido na escola de Cristo a humildade, o perdão e a caridade mútua, reconciliaram-nos. Não tinham tempo para discutir, pois o erro e a iniquidade estavam em toda a parte e os pecadores sucumbiam na ruína. Os servos de Deus palmilhavam um caminho difícil. Homens de influência e saber empregaram a sua capacidade contra eles. Depois de algum tempo, muitos entre o clero manifestaram uma hostilidade firme e as portas da Igreja fecharam-se contra a fé pura e aqueles que a proclamavam. O procedimento do clero, denunciando-os do púlpito, suscitou os elementos das trevas, da ignorância e da iniquidade. Reiteradas vezes, John Wesley escapou da morte por um milagre de misericórdia de Deus. Quando a fúria da populaça foi excitada contra ele e parecia não haver meio de escape, um anjo em forma humana punha-se ao seu lado, a plebe recuava e o servo de Cristo saía em segurança daquele lugar perigoso. Wesley contou sobre a sua libertação da população enraivecida. Numa dessas ocasiões, ele disse: muitos tentaram atirar-me ao chão, enquanto descíamos uma colina por um caminho escorregadio para ir à cidade, imaginando que se eu caísse, dificilmente voltaria a levantar-me. Mas nunca tropecei, nem sequer sofri a mínima escorregadela, até que fiquei inteiramente fora do seu alcance. Embora muitos se esforçassem por me agarrar o colarinho e as roupas para me lançarem ao chão, não conseguiram firmar-se de maneira nenhuma. Apenas um segurou com firmeza na aba do meu colete, que logo lhe ficou na mão. A outra aba, em cujo bolso havia uma nota de banco, foi rasgada apenas ao meio. Um homem robusto, precisamente por trás, vibrou contra mim várias vezes numa vara grossa de carvalho com a qual, caso me tivesse batido uma única vez na parte posterior da cabeça, ter-se-ia livrado de mais incômodos. Mas todas as vezes as pancadas se desviavam para o lado. Não sei como, pois não podia mexer-me nem para a direita nem para a esquerda. Outro veio a correr através da multidão e, ao levantar o braço para me bater, subitamente deixou-o cair e apenas me tocou levemente na cabeça, dizendo: que cabelo macio que ele tem. Os primeiros homens a mudar de atitude foram os heróis populares, os líderes do povo, e um deles tinha sido pugilista de circo. Como são suaves os degraus através dos quais Deus nos prepara para a sua vontade.
Há 2 anos, um pedaço de tijolo roçou nos meus ombros. Há 1 ano, uma pedra feriu-me entre os olhos. No mês passado, recebi uma pancada e esta noite 2, uma antes que chegássemos à cidade e a outra depois de sairmos. Mas ambas não foram nada. Pois embora um dos homens me batesse no peito com toda a força e outro na boca com força tal que o sangue jorrou imediatamente, não senti, de qualquer das pancadas, dor maior do que se tivessem tocado com uma palha. Os metodistas daqueles primeiros dias, tanto o povo como os pregadores, suportavam o ridículo e a perseguição, não só dos membros da igreja, mas também dos que eram declaradamente sem religião, que se irritavam com as falsas informações daqueles. Eram levados perante os tribunais que o eram apenas de nome, pois a justiça era rara nas cortes daquele tempo. Frequentemente sofriam violência por parte dos perseguidores. Muitos de populares iam de casa em casa destruindo móveis e bens, saqueando o que quisessem e abusando brutalmente de homens, mulheres e crianças. Em alguns casos eram afixados avisos públicos, convocando os que desejavam ajudar a quebrar as janelas e a saquear as casas metodistas, a reunirem-se num dado momento e lugar. Estas flagrantes violações, tanto da lei humana como da divina, ficavam impunes. Promovia-se perseguição sistemática contra um povo cuja única falta era a de procurar desviar os pés dos pecadores do caminho da destruição para o da santidade. Disse John Wesley, referindo-se às acusações feitas contra ele e os seus companheiros: alguns alegam que as doutrinas destes homens são falsas, erradas e fanáticas, que não são novas e não se ouviu falar delas senão ultimamente, e que são derivadas de Quakers, fanáticas e papistas. Todas essas alegações já foram desfeitas pela base, tendo sido amplamente demonstrado que todos os pontos dessa doutrina são a clara doutrina das Escrituras, interpretada pela nossa própria Igreja. Portanto, não pode ser nem falsa nem errada, pois vieram das Escrituras, que são verdadeiras. Outros alegam a doutrina é muito estrita, tornam o caminho do céu muito estreito. E esta é, na verdade, a objeção original, visto que foi quase a única durante algum tempo e está secretamente contida noutras 1000, que aparecem sob várias formas. Mas tornam eles o caminho do céu de alguma maneira mais apertado do que o Nosso Senhor e os seus apóstolos o fizeram? É a sua doutrina mais estrita do que a da Bíblia? Considerem apenas alguns textos claros. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. De toda a palavra ociosa que os homens disseram, hão de dar conta no dia do juízo. Quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se a doutrina é mais estrita do que isto, são merecedores da censura. Mas todos sabem conscientemente que não o é. E quem poderá ser menos estrito, nem que seja num til, sem corromper a palavra de Deus? Poderá qualquer despenseiro dos mistérios de Deus ser contado como fiel se muda qualquer parte de tão sagrado depósito? Não pode diminuir coisa alguma, nada pode abrandar. É constrangido a declarar a todos os homens: não posso rebaixar as Escrituras ao vosso gosto. Devem elevar-se até elas, ou perecer para sempre. Este é o verdadeiro fundamento do outro clamor popular relativo à falta de caridade desses homens. Será que eles não têm caridade? Em que sentido? Não alimentam o faminto, nem vestem o nu? Não é esse o caso. Não estão em falta nisto, mas falta-lhes caridade no julgar. Acham que ninguém mais se pode salvar além dos que seguem o seu caminho. O declínio espiritual ocorrido na Inglaterra, precisamente antes do tempo de Wesley, foi em grande parte o resultado do ensino antinómico. Muitos afirmavam que Cristo tinha abolido a lei moral e que, portanto, os cristãos não são obrigados a observá-la, que o crente está livre da servidão das boas obras. Outros, embora admitissem a perpetuidade da lei, declaravam que ela não era necessária aos ministros para exortarem o povo à obediência dos seus preceitos, sendo que aqueles a quem Deus elegera para a salvação seriam, pelo impulso irresistível da graça divina, levados à prática da piedade e virtude, enquanto que os que estavam destinados à condenação eterna não tinham força para obedecer à lei divina. Outros, sustentando também que os eleitos não podem ser privados da graça e do favor divino, chegavam à conclusão ainda mais horrível de que as ações ímpias que cometem não são realmente pecaminosas, nem devem considerar-se como violação da lei divina por parte deles, e que, em consciência disso, não têm motivo querer para confessar os pecados, quer para os abandonar pelo arrependimento.
Declaravam, portanto, que mesmo um dos mais vis pecados, universalmente considerado como enorme violação da lei divina, não é pecado à vista de Deus, cometido por um dos eleitos. Porque uma das características essenciais e distintivas dos eleitos é o não poderem fazer coisa alguma que seja desagradável a Deus ou proibida pela lei. Estas monstruosas doutrinas, na sua essência, são as mesmas que o ensino posterior dos educadores e teólogos populares de que não há lei divina imutável como norma do que é reto, mas que o padrão da moralidade é indicado pela própria sociedade e tem estado constantemente sujeito à mudança. Todas estas ideias são inspiradas pelo mesmo Espírito Superior, por aquele que, mesmo entre os habitantes celestiais, sem pecado, iniciou a sua obra de procurar destruir as justas restrições da lei de Deus. A doutrina dos decretos divinos, que inalteravelmente fixam o caráter dos homens, tinha conduzido muitos à rejeição virtual da lei de Deus. Wesley opôs-se perseverantemente aos erros dos mestres antinomistas, declarando que esta doutrina que levava ao antinomismo é contrária às Escrituras. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. O Espírito de Deus é concedido livremente para habilitar todos os homens a apoderarem-se dos meios de salvação. Assim, Cristo, a verdadeira luz, ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Os homens não conseguem a salvação pela recusa voluntária do dom da vida. Em resposta à alegação de que pela morte de Cristo foram abolidos os preceitos do Decálogo, juntamente com a lei cerimonial, disse Wesley, Cristo não anulou a lei moral, contida nos 10 mandamentos e enaltecida pelos profetas. Não era o objetivo da sua vinda revogar qualquer uma das suas partes. Ela é uma lei que nunca poderá ser destruída, que permanece firme como a fiel testemunha do céu. Existiu desde o princípio do mundo, sendo escrita não em tábuas de pedra, mas no coração de todos os filhos dos homens, quando saíram das mãos do Criador. E embora as letras, que uma vez foram escritas pelo dedo de Deus, estejam agora em grande parte apagadas pelo pecado, não podem, contudo, ser totalmente anuladas, enquanto tivermos qualquer consciência do bem e do mal. Os requisitos desta lei devem continuar revigorando todos para toda a humanidade e em todos os tempos, não dependendo do tempo ou do lugar, nem de qualquer outra circunstância sujeita à mudança, mas da natureza de Deus e da natureza do homem e da imutável relação existente entre um e outro. Não vim para destruir, mas cumprir. Inquestionavelmente, o que Jesus quer dizer neste passo, em conformidade com tudo o que precede e segue, é: vim para estabelecer a lei na sua plenitude, apesar de todas as interpretações dos homens. Vim para colocar numa perspectiva ampla e clara o que quer que nela fosse obscuro. Vim para declarar o verdadeiro e completo significado de cada parte da lei, para mostrar o comprimento e a largura, a extensão total de cada mandamento nela contido, e a altura e a profundidade e a sua inconcebível pureza e espiritualidade em todas as suas partes. Wesley advogou a harmonia perfeita da lei e do Evangelho. Há, portanto, a mais íntima ligação que se pode conceber entre a lei e o Evangelho. Por um lado, a lei abre-nos continuamente o caminho para o Evangelho e aponta-o. Por outro, o Evangelho leva-nos ao cumprimento mais exato da lei. A lei, por exemplo, exige de nós amar Deus e o próximo, sermos mansos, humildes e santos. Sentimos não ser capazes destas coisas. Sim, isto para o homem é impossível. Mas vemos uma promessa de que Deus nos concederá esse amor e nos fará humildes, mansos e santos. Lançamos mão deste Evangelho, destas alegres novas, e é-nos feito segundo a nossa fé. E a justiça da lei se cumpre em nós, pela fé em Cristo Jesus. Entre os mais acérrimos inimigos do Evangelho de Cristo, disse Wesley, estão os que aberta e explicitamente julgam a lei, falam mal da lei e ensinam os homens a destruir, a anular, a afrouxar, a desfazer a obrigação da observância, não apenas um dos mais pequenos ou dos maiores mandamentos, mas todos eles de uma vez.
A mais surpreendente de todas as circunstâncias que acompanham este grande engano é que os que se entregam a ele creem que realmente honram Cristo, subvertendo a sua lei, e que estão a engrandecer o seu caráter quando se encontram a destruir a sua doutrina. Sim, honram-no, exatamente como fez Judas, quando disse: "Eu te saúdo, mestre", e o beijou. E ele pôde de maneira igualmente justa dizer a cada um deles: "Traís o Filho do Homem com um beijo?" Não é outra coisa senão traí-lo com um beijo, falar do seu sangue e arrancar da sua coroa, considerando levianamente qualquer parte da sua lei sob o pretexto de fazer alcançar o seu evangelho. Nem em verdade poderá escapar esta acusação a alguém que pregue a fé de qualquer maneira, que direta ou indiretamente tenda a pôr de parte qualquer ponto de obediência, que pregue Cristo de modo a que qualquer forma anular ou enfraquecer o mais pequeno dos mandamentos de Deus. Aos que insistiam em que a pregação do Evangelho respondesse a todos os fins da lei, Wesley replicava: "Isso negamos expressamente. Não corresponde ao primeiro objetivo da própria lei, a saber, convencer os homens do pecado, despertar os que ainda dormem às portas do inferno." O apóstolo Paulo declara que pela lei vem o conhecimento do pecado, e antes que o homem esteja convicto do pecado, não sentirá verdadeiramente a necessidade do sangue expiatório de Cristo. Não necessitam de médico os que estão sãos, como o nosso Senhor mesmo observa, mas sim os que estão enfermos. É absurdo, portanto, oferecer médico aos que estão saudáveis ou que, ao menos, se imaginam assim. Devem primeiro convencê-los de que estão doentes. De outra maneira, não vos agradecerão o trabalho. É igualmente absurdo oferecer Cristo àqueles cujo coração está são, não tendo ainda sido quebrantado. Assim, enquanto pregava o Evangelho da graça de Deus, Wesley, a exemplo do seu mestre, procurava engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Cumpriu fielmente a obra que Deus lhe confiara, e os resultados que lhe foi permitido contemplar foram gloriosos. No final da sua longa vida de mais de 80 anos, os seus adeptos declarados eram mais de 500 000. Mas a multidão que através do seu trabalho foi erguida da ruína e da degradação do pecado para uma vida mais elevada e pura, e o número dos que pelo seu ensino alcançaram uma experiência mais profunda e mais rica, nunca se conhecerão, até que toda a família dos resgatados seja reunida no reino de Deus. A vida de Wesley apresenta a todo o cristão uma lição de inapreciável valor. Oxalá a fé e a humildade, o incansável zelo, o espírito abnegado e a devoção deste servo de Cristo se reflitam nas igrejas de hoje.